Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ressuscitou o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Aleluia. No contexto da evangelização, não cabe a nós nos vangloriarmos por nossas boas obras, pois se realizamos essas obras, as realizamos para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. É o Senhor, cujo amor quer fazer morada em nós, quem nos capacita para a prática do bem. Nós somos meros instrumentos. Esse é o propósito hoje que a palavra e a liturgia vem nos propor. Reconhecermos só em Deus a graça, a fonte da graça e toda a obra. A nós, como diz o Salmo hoje, vai dizer, nós não somos nada. A Deus todo louvor. Portanto, vamos começar adorando a Deus, bendizendo e reconhecendo Deus nesse amor. O amor quer ser amado, o amor quer ser correspondido. Provaremos que o amamos se guardarmos os seus mandamentos e observarmos sua palavra, ou seja, o amor. Vamos amar a Deus amando na pessoa do irmão, portanto. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E diante de Deus, vamos pedir perdão a Deus, fazer a nossa aproximação com Deus pelo ato de contrição e ver onde erramos e onde precisamos consertar, o que eu preciso consertar na minha vida, em relação a mim, em relação a Deus, em relação ao próximo. E vamos assim, reconhecendo que somos fracos, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e perdoando também a pessoa do nosso irmão. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 5 a 18. Naqueles dias, em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e a apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores.
Aí começaram a anunciar o Evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão, gritando: homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, Ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 113b. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Reze comigo. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Porque sois todo amor e verdade. Porque hão de dizer os pagãos: onde está o seu Deus? Onde está? Reze comigo. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Reze comigo. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Abençoados sejais do Senhor que criou céu e terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os homens. Reze comigo. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 21 a 26. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo o que tenho falado. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos
e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guardará a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Como nós cantamos no uníssono, bendizendo a Deus, ressuscitou o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Aleluia! Nesse contexto da evangelização, não cabe a nós nos vangloriarmos, como também falamos, por nossas boas obras, pois se as realizamos, é para o Deus vivo que nós realizamos, ao Deus que fez o céu e a terra, o mar, e tudo que neles existe, é o Senhor que fez morada em nós, é Deus que nos capacita para a prática do bem, nós somos meros instrumentos. E na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos é justamente isso que nós vamos ver, capítulo 14, versículo de 5 a 18, quando Paulo e Barnabé estavam sendo ameaçados de morte em Icônio por um grupo de pagãos e judeus que estavam dispostos a ultrajar e apedrejá-los. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé foram para as outras cidades ao redor, aí começaram a anunciar o Evangelho. A gente sabe que o livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, para retratar justamente o nascimento e crescimento da igreja, para impulsionar as primeiras comunidades primitivas e também se deixar guiar pelo poder do Espírito também, levando a boa nova como os primeiros apóstolos. Neste livro encontraremos um testemunho de como o Espírito guiou a igreja segundo a vontade de Deus, frente aos desafios enfrentados por Paulo e Barnabé, que simboliza essa igreja nascente ainda, de como os apóstolos foram perseguidos pelos pagãos e judeus, que estavam dispostos a ultrajá-los, a apedrejá-los. Em Listra havia um homem paralítico, diz a palavra, que era coxo de nascença e não fora capaz de andar. Ele escutava Paulo falar, e Paulo vai olhar nos olhos do homem paralítico e, notando que ele tinha fé para ser curado, vai dizer em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E o homem vai dar um salto e vai começar a caminhar. Precisamos dar este salto e nos levantarmos também, ficar de pé. É assim que Deus quer a igreja. Isso é uma lição para as primeiras igrejas e é uma lição também para nós. A atitude de Paulo de olhar nos olhos do homem paralítico, a gente percebe que hoje não existe mais essa atitude de olhar nos olhos, não é verdade? A gente já tem, parece até medo de olhar um para o outro na rua, de tantas notícias e noticiários que ocorrem, a gente não acredita mais em ninguém, não é verdade? Mas Deus quer que nós levantemos a cabeça, tenhamos fé como este paralítico, muitas vezes
Tem pessoas que estão sofrendo, a exemplo deste paralítico, no nosso lado, e não temos esse olhar de Paulo, de perceber, de nos atentarmos à necessidade do outro. Paulo percebeu o sofrimento que passava na vida daquele homem que era paralítico. Olhou nos olhos do homem. Precisamos olhar, ter esse olhar em direção ao próximo. Muitas vezes a gente pensa que os nossos problemas ultrapassam os problemas de todo mundo, quando na verdade tem pessoas, por exemplo, que não têm o pão para comer. Pedir é uma condição que ninguém gosta, não é verdade? Quando uma pessoa pede, é porque ela já chegou nesse estado da humilhação. Paulo olhou nos olhos do homem paralítico e, notando que ele tinha fé para ser curado, vai dizer em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. Notou que ele tinha fé. É o segundo aspecto dessa leitura também. A fé é a condição para que o milagre de Deus aconteça nas nossas vidas. Mateus 8:10. É hora de nos levantarmos no sentido de despertar. É hora, portanto, de neste momento nos perguntarmos a nós mesmos: como tem sido a minha fé? Tenho fé diante das dificuldades que aparecem na minha vida? Ou sou mais um desses a me entregar facilmente aos problemas? Mal lhe aparece, nós já estamos muitas vezes murmurando. Não devemos ser esse tipo de homem. O paralítico escutou primeiramente, ele ouvia o que o Paulo falava. Esse é o primeiro momento. Ouvir. Está atento à voz de Deus. Está atento naqueles que anunciam a palavra. E depois ter fé. Tenha fé. Nós temos o rosário, que é uma oração poderosa. Pessoas que estejam passando por dificuldades financeiras, que não tenham pão para comer, aprendam a rezar o rosário todos os dias. É uma das promessas de Nossa Senhora. Aquele que rezar o rosário não se verá oprimido pela desgraça. Portanto, essa é a situação de quem reza. E o rosário é essa oração poderosa para esses tempos difíceis. Como Nossa Senhora falou em Fátima, que os momentos mais difíceis nós não conseguiremos suportar se não for por meio da oração do rosário. Portanto, é hora de nos fazer como este homem, despertar, levantar, ficar de pé. Isso quer dizer estar de prontidão com a oração. E vendo o que Paulo acabara de realizar, a multidão justamente vai exclamar: os deuses desceram entre nós em forma de gente. Esse é o terceiro aspecto. Muitas vezes Deus está a nos ajudar e nós não percebemos, nós não agradecemos, já atribuímos as graças, os benefícios que Deus nos dá, citando nomes aos bois, aos nomes de humanos, muitas vezes, que aí simbolizam os deuses pagãos. Nós devemos atribuir a graça àquele que é o autor da graça. Deus nos dá a graça. Ele pode utilizar pessoas, ele pode usar uma pessoa para nos ajudar, mas é Ele quem atua, Deus que faz o milagre, porque nós tivemos fé, como este homem. Chamaram Barnabé de quê? Júpiter. E Paulo? Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Aí vai aparecer um grupo de religiosos, os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava de frente à cidade. Levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios. No tempo de Paulo, as autoridades buscavam se aproveitar das ocasiões para justamente satisfazer seus interesses. E aí também, no tempo de Paulo, e como no nosso tempo também acontece, como pessoas se utilizam até do nome de Cristo para se auto-beneficiarem, não é verdade? E ao saberem disso, Paulo e Barnabé rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando: o que estás fazendo?
Nós também somos humanos, homens mortais como vós. Deixai esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Paulo dava testemunho, mas a obra era de quem? De Deus. Deus quer a fé para que o milagre aconteça. É isso. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos seguissem os seus próprios caminhos, adorando seus ídolos se quisessem. Agora, Deus revelou a graça a Jesus Cristo e seus benefícios do céu, chuvas, colheitas, alimento, nos são dadas justamente mediante a sua graça, a sua generosidade e seu amor. E com muito custo, Paulo conseguiu convencer a multidão a desistir de oferecer um sacrifício. E no Salmo responsorial, Salmo 113b, o salmista nos faz compreender que, como seres humanos, não somos merecedores de glória alguma, como Paulo mostrou aí na primeira leitura. Aqui nós cantamos: toda confiança e devoção é devida a Deus, o verdadeiro Deus. E a partir desse entendimento, como o de Paulo na primeira leitura, vivenciar uma fé que nos aproxima da verdade e nos livra de uma vida sem propósito. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória, como nós cantamos. Porque sois todo amor e verdade. É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo de sua boa vontade para nos realizar. São os deuses pagãos, ouro e prata, todos eles são obras humanas. A tentação da idolatria, aí na primeira leitura, é de atribuir ao homem e não reconhecer Deus. É simbolizado no ouro e na prata. Ouro e prata simbolizam o quê? Riqueza, poder, dinheiro, proveito próprio. Quantos abandonaram a fé para servir ao dinheiro? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. As autoridades pensaram: vamos colocar Paulo e Barnabé como deuses e vamos nos aproveitar dessa situação. Barnabé, Júpiter, Paulo, Mercúrio, vamos logo fazer assim e tirar proveito e ganhar o nosso lucro. Quantos se utilizam assim? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. E no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 21 a 26, Jesus vai dizer a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Quem me ama será amado por meu Pai, Jesus falou, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E aí Judas, não Iscariotes, vai perguntar: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? E Jesus vai responder-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Se nós não queremos nos identificar com o mundo, devemos seguir o mandamento de Cristo, e ele irá se manifestar em nós. Não que ele não viesse se manifestar no mundo, mas nós temos que nos identificar com Cristo e não com o mundo, se queremos que ele se manifeste em nós. No Evangelho de hoje, Jesus vem nos alertar da necessidade de praticarmos o seu ensinamento, que é a prática do amor. Quem acolhe minhas palavras e as observa, esse me ama. A prova de que realmente amamos a Deus é acolhendo sua palavra. E Jesus veio ao mundo para quê? Para manifestar todo o seu amor por nós, como ele manifestou, derramando seu sangue na cruz por nós. No entanto, nem todos acolheram o seu testemunho. Isso aconteceu na primeira leitura. As pessoas não deram crédito a Deus, deram aos homens. Estavam querendo fazer do milagre de Deus
um palco de politicagem, rejeitaram a Cristo para fazer do homem Deus. Isso é idolatria. Só teremos Deus conosco verdadeiramente quando vivermos e vivenciarmos de acordo com o ensinamento que Jesus nos ensinou, amando como Ele nos amou. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Jesus promete enviar o Paráclito, o defensor, o Espírito Santo, que vai nos auxiliar, nos ajudará a recordar todo o seu ensino. O que significa amar? Obedecer os mandamentos de Jesus. Isso significa amar Jesus. Qual é o seu mandamento? Amai-vos uns aos outros. Ao contrário, quem não ama, não guarda, não obedece. Cumpre e faz o que quer. Amar significa comprometimento, ou seja, aderir ao seu projeto de forma completa, assumindo as consequências, mesmo quando seja derramar o sangue como os apóstolos de Jesus Cristo. Bem sabemos que para Jesus essa entrega total significou morrer na cruz, derramando o seu sangue. A morte de Jesus significou assumir as consequências de um caminho percorrido de fidelidade, a vocação recebida do Pai, a sua obediência a Deus. Ao olharmos para a nossa caminhada de cristãos, também hoje Jesus nos chama, hoje, a repetir sua atitude, não com palavras, mas com gestos que nos identificam a Ele, não como uma imitação vazia, mas como uma escolha consciente que devemos fazer. Ó Jesus, Divino Mestre, hoje nos convida a praticar a Tua palavra, nos convida a amar, acolher Teus mandamentos e os observar. Esse é o propósito que queres de nós. Jesus, ensina-nos a praticar Teu amor e observar Teus mandamentos. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Quem reza se salva. Já rezou o Rosário da Chama de Amor e as laudes de todos os dias. E vamos fazer justamente como Santo Afonso Maria de Ligório dizia: quem reza se salva, quem não reza, já sabemos o que acontece. Portanto, rezar é um alimento, devemos ter como alimento diário. Portanto, não é um dia sim, outro não. Nós não nos alimentamos um dia sim, outro não. Portanto, a palavra e o alimento que nós recebemos é a oração, é cotidiano rezar todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos, deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Salve Lírio Branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.